Nós estamos bem? Já avançadinhos, né? Nem tantos alguns, mas... Então, nós precisamos orar para que o Espírito Santo envie jovens, né? Que as crianças que estão no nosso meio não se desviem do caminho. Porque o mundo está aí para tragar, né, irmãos? O mundo está aí para tragar, mas o Espírito Santo também está aí para convencer do pecado, da justiça e do juízo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos lembram da primeira passagem que foi lida no dia da nossa confraternização? Alguém lembra? Muito conhecido. É em João, vou dar uma pista. João 3,16. Por que não falou, abençoado? Não. Os irmãos abram a Bíblia aí, enquanto eu vou estar orando, amém? João 3, versículo 16. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, que possamos, Senhor Jesus Cristo, a cada dia ouvir a sua voz, Pai. Que o nosso coração não venha se endurecer, Senhor Jesus Cristo, pelo engano do pecado, mas que possamos ouvir a tua voz, Senhor, e pôr em prática, Senhor Jesus Cristo. Pois a tua palavra nos diz que aquele que ouve a tua voz e pratica a tua palavra, ele é prudente. Pode vir os rios, pode vir as chuvas, as tempestades, os ventos, mas aquela casa não cai, porque está firmada sobre a rocha. E sabemos que a nossa rocha é Cristo. E queremos estar com as nossas casas, Senhor Jesus Cristo, fundamentadas, Senhor, em Ti, Pai. Então nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a cada dia, Senhor Jesus Cristo, ouvir a Tua voz, entender, compreender, para que não venhamos ser roubados no nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus, para que a semente que caia no nosso coração caia em boa terra, para que ela venha frutificar para a Tua honra e a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, tirei uma foto aqui do louvor que nós estávamos cantando, né? E eu costumo sempre fazer isso, porque a gente ora, a gente pede a palavra, e a maioria das vezes o Espírito Santo testifica na palavra. E aí nós louvamos assim, né? Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Então nós vamos falar sobre o amor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. A palavra diz assim, em o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida. Glória a Jesus, né, irmãos? Então nós vemos aí que Deus amou o mundo, amou não as plantas, os carros, nada disso. Amou os homens, as pessoas. Que foi tanto amor, irmãos, que a gente não sabe nem explicar que amor é esse. Porque todos os seres humanos eram inimigos de Deus. Todos eram pecadores. E mesmo assim, Ele enviou o seu Filho. E entregou o seu Filho à morte para salvar pessoas que eram inimigas dele. É uma coisa que a nossa mente, irmãos, não consegue entender. Porque nós não faríamos isso. Nós não íamos pegar o nosso filho e entregar por causa de um traficante. Não íamos fazer isso. O meu filho vai morrer no lugar daquele traficante. E, irmãos, nós não íamos. A palavra diz que talvez, pelo bom, nós poderíamos até morrer, né? Porque eu já vi várias pessoas entrar numa briga e comprar a briga do outro e acabando morrendo. Já vi isso. Mas você pegar o seu filho e dar no lugar daquele que é um malfeitor, ninguém faz isso. Só se for por Cristo, irmãos. E Deus fez isso daí, irmãos. Ele enviou o seu filho a esse mundo aqui, um mundo de corrupção, um mundo de pecado, onde estavam todos os homens condenados. E ali ele enviou o seu filho, nascido de mulher, sem pecado, né? Nunca houve pecado na sua boca, nunca se achou engano. E ele veio, nos ensinou
a palavra do reino, e no tempo de Deus, ele morreu, derramando o seu sangue naquela cruz por nós. E a palavra diz aqui, irmãos, no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não está aqui para condenar ninguém, irmãos. Ele não veio aqui para condenar, para julgar, né, para apontar. Não, ele veio aqui para salvar. E aqui no versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas por que já está condenado? Porque foi Deus que condenou, irmãos? Quem condenou o homem? A lei, irmãos. A lei condenou o homem. A lei dos 10 mandamentos, a lei qual Moisés trouxe a esse mundo. Ela condenou o homem. E aí diz assim, ó, o versículo 18, mais uma vez. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Deus enviou o seu Filho, então quer dizer que ele amou o mundo. Mas todo mundo amou Jesus? Todo mundo amou a Deus? Todo mundo ama a Deus hoje? Não ama, irmãos. Por que eles não amam? Por causa das suas obras más. E ninguém, nós também éramos assim. Nós não queríamos, nós relutávamos contra Deus, porque nós olhávamos para nossas obras e falávamos, não dá, não tem condição. Eu, pelo menos, pensava assim, eu só vou voltar para a igreja, porque eu nasci no berço evangélico, eu só vou voltar para a igreja quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de usar droga, quando eu parar de me prostituir. A palavra diz que Jesus veio para os doentes. O hospital é para quem, irmãos? Para quem está doente. Você está ação, você vai lá e vai querer tomar uma injeção do nada? Não vai, né, irmãos? Então, o hospital é para os doentes. A igreja é para os doentes. Doentes na fé, doentes na alma. Então, eu achava que quando eu parasse de fazer tudo isso, eu ia para a igreja. Só que não é assim, né, irmãos? Não é dessa forma. Jesus veio para os pecadores, e é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não estamos aqui porque nós somos melhor que as pessoas que estão lá fora. De forma nenhuma. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores. Nós sabemos que somos pecadores e precisamos da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo. Se não for assim, irmãos, nós já éramos. Porque se nós abandonar a Cristo, o que vai sobrar para nós? A condenação. Porque Cristo nos entregou para nos tirar da condenação. Como que eu posso abandonar Jesus, sabendo que se eu abandonar Ele, eu vou voltar para a condenação? Porque a lei, ela é espiritual e ela pegou o mundo inteiro. Tanto aqueles que estavam naquela época, quanto os que vieram depois. Até hoje ela está funcionando. Jesus não veio, como é que fala? A palavra diz que Ele não veio abrogar a lei. Ele não veio, a lei está valendo até hoje. Ele só abrogou a lei só para quem? Para quem está em Cristo, irmãos. Para quem está em Cristo, a lei não tem domínio. A lei não pode pegar nós, irmãos. Para quem está em Cristo. Então, por isso que nós temos que entender, irmãos, que a condenação é essa, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens não amaram a luz, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Algumas igrejas manifestas, né? Ou algumas bíblias reprovadas. Questionadas na sua? Então, irmãos, eu já falei esse testemunho várias vezes. Eu estava no mundão, e aí minha mãe fazia uma campanha lá em casa. E tinha uma profeta lá, irmãos, que toda vez que aquela mulher ia, eu corria dela. Falei, essa mulher ficar revelando tudo da vida dos outros aí, meu. Mó Zé Povinho, ó o que eu falava. Mó fofoqueira, mano. Eu falei, não, ela não vai ficar falando da minha vida, não. E o medo de me expor? Falei, não. Então, quando ela chegava, eu saía antes. Toda vez eu saía antes. Aí, um dia eu estava jantando, ela chegou com meu primo.
Aí meu primo olhou para minha cara e falou assim, eita, hoje não deu para você fugir, meu, a mulher tá aí. Eu falei, misericórdia. Eu falei, tá bom, né? A mulher falou, vamos ali que eu tenho que ir na casa de não sei quem. Eu falei, deixa. Comi rapidinho e fui embora. Então, irmãos, a gente não quer largar aquilo que para nós é importante, porque é importante. A palavra diz assim que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Meu tesouro não estava no céu, não estava em Jesus. Meu coração estava no mundo. O meu tesouro era o mundo, irmãos. E as coisas que eu praticava. Para mim, era uma glória. Eu achava que era bom. Querendo ou não, lá no bairro eu tinha uma certa fama. Então, para mim, eu estava tranquilo. Então, são coisas, irmãos, que o mundo te dá uma glória e você fica, como é que fala? Você fica ali, não é hipnotizado, você fica seduzido por aquilo e você acha que aquilo ali é tudo para você, e não é. Jesus tem muito mais para nos dar, irmãos. A gente sofre hoje aqui, mas nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda nas lutas, nas tribulações, nas aflições, né? Ele nos ajuda. E a gente, quando estava no mundo, ou pessoas até hoje estão assim, eles se apegam naquilo que tem, irmãos, e acham que aquilo ali é tudo. Pessoas têm muito dinheiro e se apegam no dinheiro e acham que o dinheiro é tudo. Só que, irmãos, quando partir dessa vida, não vai levar o dinheiro, não vai levar nada. Por quê? Porque o dinheiro vai ficar aí, irmãos. A palavra diz, não ameis o mundo e nem que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. No mundo há o quê? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O amor do Pai não está no mundo, o amor do Pai está nos salvos, naqueles que se entregaram para o Evangelho, para aqueles que se entregaram para Cristo. Então o amor do Pai por nós é muito grande, irmãos, que Ele entregou o Seu Filho por nós. E muitas das vezes nós somos ingratos, mesmo dentro da igreja nós somos ingratos. Porque Jesus fez tanto por nós, está fazendo até hoje, vai fazer muito mais. Como o irmão estava louvando, falou que nós estaríamos aonde? Onde Ele estivesse, não foi isso que o irmão falou? Onde Ele estiver, irmãos, nós vamos estar junto com Ele. Promessa dEle. Está escrito, irmãos. E aquilo que Ele deixou para nós, que são os Seus mandamentos, a Sua palavra, Ele vai cumprir, irmãos. Ele não vai cumprir um reteté que chegar e falar para mim, eis que te digo. Isso aí Ele não vai cumprir não, irmãos. Agora, o que está na palavra, pode ter certeza, que isso daí não volta atrás. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, nós estamos nas trevas. Quando a luz chega, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, que a glória de Cristo é o seu Evangelho. O que acontece? Nós estamos nas trevas. Essa palavra, ela manifesta as nossas obras. Porque a luz, quando chega na escuridão, o que acontece? Acabou as trevas, não é isso? Você chega num quarto escuro, com uma lanterna ou com a luz, hoje é a luz do celular, né? Você liga, acabou, não tem mais trevas. Por quê? Você está com a luz ali iluminando. Você consegue enxergar o caminho. E se você não conhece um lugar? O pastor deu até a última vez que ele falou sobre isso, ele deu um exemplo. Na sua casa, mesmo que esteja escuro, você conhece tudo, não conhece? Mas se você está numa casa estranha, você vai dormir na casa de alguém, você levanta à noite tudo escuro, você não sabe onde está nada, irmão. Você vai como? Tateando, né? Tentando achar alguma coisa para você não tropeçar. Irmão, já dei tanta topada, irmãos. Quando pega o dedinho, então, dói, não dói? É as trevas, irmãos. Mas quando tem uma luzinha, aí você consegue enxergar. Os nossos olhos, à noite, eu não sei se os irmãos já perceberam, quando está tudo escuro, quando você acaba de apagar a luz, a gente não consegue enxergar nada. Mas quando você está lá, seus olhos começam a acostumar, dá para ver um vulto ou outro assim, não dá? Mas não dá para ver claramente. Então nós temos que estar atentos, irmãos, que as trevas querem nos cegar. Mas a luz, que é Cristo, que é o Evangelho, veio para abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria, discernimento, para nós vermos o que está no oculto aí, irmãos. Porque os nossos olhos carnais não conseguem ver, mas os olhos espirituais, pela palavra, nós entendemos.
como o diabo age, como ele está agindo. É só a gente estar atento. Em Romanos 5, irmãos. Versículo 5. 5:5. Nós estávamos em João, depois de João em Atos e Romanos. 2 livros à frente. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Amém, irmãos? Eu vou lendo por causa do tempo. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, nós vemos aí que nós temos uma esperança. Quem é a nossa esperança? É Cristo. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, o bem mais precioso que nós temos aqui é o Espírito Santo. É o que nós temos de mais precioso, irmãos. Carro, casa, joias, nada disso é precioso, irmãos. Nada. Nada pode tomar o lugar do Espírito Santo na nossa vida. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, irmãos, ele é o mais precioso, porque foi aquilo que Deus nos deu. Porque tudo que nós temos na nossa carne, ou aquilo que nós possamos enxergar, pegar, palpar, tudo vai perecer, tudo vai passar. A única coisa que não vai passar são as palavras que Jesus falou, não foi isso que está escrito no Evangelho? Então, tudo que você vê, tudo que você toca, vai passar. Mas o Espírito Santo que nos foi dado, irmãos, está dentro de nós. Meu primo me mandou uma mensagem, mandou no grupo da família e mandou para mim, falando que nós éramos igreja. Quer dizer, nós não, né? Ele era igreja. Então ele quis dizer que eu também era uma igreja. Então vamos analisar assim, se eu sou uma igreja, imagina quantas igrejas tem aqui. E a igreja de Cristo são quantas? Quantas? Uma só. Então não adianta, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo igreja? Não somos, né, irmãos? Nós somos sim morada de Deus, em espírito. Mas a igreja é o corpo reunido. A igreja, nós sozinhos, nós somos um membro do corpo. E o corpo faz a igreja. Então ali eu expliquei para ele, com muita mansidão, né, sobre isso. Que a palavra nos ensina. Que nós sozinhos só somos um membro. Não somos igreja. E tem muitas pessoas que acham que ficar em casa, né, ficar em casa, servindo a Deus de longe, sem estar na comunhão do corpo, acha que está certo, irmãos. E não está. Porque a palavra diz que Jesus vai vir buscar quem? O corpo. Ele é o cabeça, ele vai vir buscar o corpo, irmão, que é a igreja. Então eu sozinho, dentro da minha casa, sem estar em comunhão com ninguém, sem ajudar ninguém, como é que eu posso falar que eu sou igreja? Não é, irmãos. Então o Espírito Santo nos é dado, irmãos. O amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos é dado. Sim, somos sim morada de Deus em espírito. Ele mora dentro de cada um de nós. Mas, sozinho não podemos fazer nada. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, todo aquele povo, irmãos, que veio lá, que estava lá atrás, os judeus, que falavam que tinham Deus, todos eles eram ímpios. Tudo ímpio. Ah, não, mas nós tem Deus, nós fazemos sacrifício. Uma vez por ano nós vamos lá em Jerusalém oferecer sacrifício. Deus está falando aqui que era tudo ímpio. Até Jesus morrer, até Jesus cumprir a vontade do Pai e poder derramar o seu sangue para remir os pecadores dos seus pecados. Porque apenas alguém morrerá, apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, quer dizer, para uma pessoa boa, você até entra na frente ali de alguém para tentar impedir, né, irmão? Mas uma pessoa má, ninguém vai querer
Deixa esse cabo aí se virar com o problema dele. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que bênção, irmãos. É uma bênção isso aqui, irmãos. Teve que haver uma morte para que nós venhamos ter vida. Então, o louvor aqui, Hosana, que a gente canta, né? Como é que é aquele pedacinho que fala? Cristo é a nossa vida, né? O motivo de louvor. Então, quer dizer que Jesus é a nossa vida, irmãos. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos mortos. Como o irmão orou aqui, ó, eu também orei. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Tudo aquilo que nós fazíamos, irmãos, sem Deus, era pecado para Deus. Porque nós achávamos que nós, mesmo sem fazer nada errado, nós não precisávamos de ser salvos. Né? Porque a gente era uma pessoa boa. A pessoa boa, que paga seus impostos, que trabalha, que não prejudica ninguém. Está tudo certo. Eu não faço mal para ninguém. Eu vou para o céu. Não é assim que a palavra que as pessoas falam? Mas não vai, irmão. Precisa de Jesus para ir para o céu. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, até a pessoa mais certinha que estiver nesse mundo precisa de Jesus. A gente vê lá Cornélio, né? Era uma pessoa que, temente a Deus, orava, dava esmolas, mas, no fundo, teve que ouvir a palavra para quê? Para ser salvo. Teve que ouvir, teve que um anjo ir lá e informar ele sobre Pedro, e depois deu um sonho para Pedro e um sonho para ele ouvir de Jesus para ser salvo, irmãos. Uma pessoa boa. Então, nesse mundo, pode ser a melhor pessoa, se não tiver Jesus, sem chance, por causa da carne, irmãos. A carne é terrível. Então, nós vemos, irmãos, que nós vimos aqui que Jesus, o Pai enviou ele, né, para morrer por nós, para nos resgatar. Esse foi o amor do Pai para conosco. E aí ele nos remiu, né, dos nossos pecados. Só que agora nós somos o quê? Filhos, né? Só que filho, irmãos, filho depois que cresce, porque quando é pequeno é fácil, mas depois que vai crescendo, dá menos ou mais trabalho? Minha mãe falava assim, filho criado, trabalho dobrado. E é verdade. Criado, né? Não grande, né? Porque eu sou pequeno e dei muito trabalho. Então, irmãos, nós vemos que não é fácil. Quando é criança, a gente pega pela mão e leva para onde quer. Faz o que quer. Pelo menos antigamente. Hoje eu não sei, né? Porque hoje as crianças escolhem até roupa. Na minha época eu não escolhia, não. É isso aqui que você vai usar. Ah, não quero. Não quer? Então não vai ter. É simples assim. Hoje a criança vai lá e fala, eu não quero esse, eu quero aquele. E os pais fazem o gosto. É difícil, irmãos. Criança não sabe o que quer. Quem sabe são os pais. Porque se você deixar o seu filho fazer o que ele quer, quando ele crescer um pouquinho, você vai ter trabalho. Não é fácil não, irmãos. É lógico que tem coisa que você fala, não, ele quer aquilo ali, eu vou dar aquilo, tudo bem. Mas tem coisa, irmãos, que não dá. Não dá. A gente vê um mundo aí hoje, nós que somos cristãos, nós não vamos vestir os nossos filhos como as pessoas do mundo. Vamos? Não vamos. É lógico que você não vai também vestir a criança como se fosse uma velha de 80 anos. Né? Mas não dá para ficar colocando qualquer roupa. A gente vê uma criança aí, irmãos, de 7 anos, 5, até bebê de 2, 3 anos, que as mães colocam as roupas sensuais nas crianças. É lógico que não vai passar nenhuma sensualidade, mas a gente sabe que aquele tipo de roupa é sensual. É uma coisa terrível, irmãos. São coisas pequenas, mas que faz diferença depois. Então nós vemos aí que não é fácil não, mas o Espírito Santo vai nos dando discernimento. Hebreus, irmãos. Hebreus 12. Então nós, que somos filhos hoje, a pessoa quando chega, passa a ser filho, mas ainda
nós demos trabalho, irmãos. Mesmo conhecendo a palavra, nós damos muito trabalho para Jesus, para o Espírito Santo. E aí nós precisamos do quê? Disciplina. Todos nós precisamos de disciplina. Versículo 5, irmãos. Hebreus está antes de Tiago. Antes de Tiago, depois de Tito. É isso. Hebreus 12, versículo 5. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos ou reprovados. Alguém falou aí, né? Porque o Senhor corrige o quê? O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, irmãos, quando os nossos pais nos corrigiam, é porque eles não nos amavam? Não, é porque nos ama. Irmãos, eu falava assim quando eu era jovem. Ixi, meu pai e minha mãe não sabem de nada não, pelo amor de Deus, mano. Estou querendo curtir, não deixa eu curtir, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Não sai na rua essa hora, não sei o quê, ficava me podando das coisas. Eu falei, meu pai não sabe de nada. Meu pai já foi também, que nem eu. Minha mãe também, só que nós achamos que sabe tudo, né? Aí, quando eu comecei a ter meus filhos, eu falei, meu Deus do céu. Era isso que meu pai padecia. E aí, meus filhos falavam a mesma coisa. Eu falei para minha filha uma vez, ó, filha, não faz isso, não vai por aí, assim, assim, assim. Pai, deixa eu ter minhas experiências. Eu falei, tá bom, então vai lá. Quando quebrar a cara, volta aqui que eu estou aqui para te ajudar. E é dito e feito, né, irmãos? Porque quebra, né? Quebra a cara. Porque a gente, os pais, quer passar a experiência para que nós também não venhamos sofrer. Mas só que a gente quer, não, deixa eu. Aí, então, vai lá. Jesus é a mesma coisa, viu, irmãos? Vai lá. Ainda que ele interceda por nós, tem hora que a gente bate o pé e ele fala, você é livre, faz o que você quiser aí, vai lá. A minha palavra é essa, o caminho é esse, já está definido. A régua é Cristo. É assim que tem que ser. Não quer? Tá bom, vai lá, faz. Aí dá errado. Aí volta se arrependendo. Ai, meu pai, me perdoa. Graças a Deus que ele é um pai amoroso, nos ama e está pronto a nos perdoar, irmãos. Porque senão, como o pastor disse, né? Se ele fosse nos tratar conforme nossos pecados, nossos erros, nós estaremos perdidos. E ele não faz isso. Graças a Deus. Então ele nos ama quando nos corrige. Aí no versículo 7 diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então todo filho tem que ter disciplina, irmãos. Isso vale espiritualmente como carnalmente. Se nós não colocarmos limite nos nossos filhos, irmãos, regras que o marido e a esposa colocam dentro de casa, com a base no evangelho, irmãos, a coisa anda. Se deixar os filhos fazer o que quer, não anda não. Dá errado. Então, irmãos, nós vemos que não é fácil. Meus filhos não estão no caminho hoje. Por quê? Porque eu saí da igreja. Eu saí primeiro, depois a minha esposa saiu. E aí, nossos filhos eram uma benção. Criados na igreja, teve uma época que até tiramos da escola, os filhos eram uma benção. Não que não seja hoje, mas não estão na igreja conosco hoje. A última que ficou conosco, os irmãos conheceram, a Deborinha, né? Também não está. Mas eu oro para que o Espírito Santo faça a obra na vida de cada um. Né? Então não é fácil, irmãos. O caminho eu ensinei. Só que depois que cresce, cada um, né, vai dar conta de si mesmo. Não é assim? Cada um vai dar conta de si mesmo. Então, os irmãos que têm os filhos pequenos, corrijam, ensinem na palavra, para que quando cresçam não desviem deles. E nós temos que permanecer firmes, irmão, porque nós somos o exemplo. Porque quando nós saímos da igreja, o único que ficou foi o Danilo. Ele tinha 16 anos na época. Ele continuou. Só que depois ele também saiu.
Então, se o cabeça, que era eu, sair, e a coluna, como é que faz? É difícil. As crianças não têm maturidade. Então, nós é que somos a fortaleza deles. Nós é que temos que ajudar os nossos filhos a andar no caminho. Me arrependo até hoje, irmãos. Mas tudo é no tempo de Deus. Amém, irmãos? Então, nós vemos aí que nossos filhos e nós temos que ter disciplina, porque nós somos filhos. Filhos do Pai. Em nome do Senhor Jesus. E para terminar, irmãos, 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, lá no final da Bíblia. Capítulo 1 João, capítulo 3, versículo 16. Assim como nós começamos também, né? Em João, aqui também é João 3,16. Amém? Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A palavra diz isso, irmãos. João deixou escrito. Jesus deu a vida por nós. E hoje nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Por que, irmãos, devemos fazer isso? Porque a palavra diz que Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros assim como eu amei a vós. E como ele amou a nós? Se entregando por nós. E hoje nós temos que nos entregar pelos nossos irmãos. Isso aqui, irmãos, é cumprir a lei. Porque a lei, se a gente for ver, irmãos, a lei é contra o nosso próximo. Não rouba, não mata, não cobiça, né? A lei é isso. E outras coisas mais. Então, quando eu não roubo, não cobiço, não mato, eu estou fazendo contra mim? Não, eu não estou fazendo contra uma pessoa. Então, a palavra é muito clara, que nós temos que nos amar uns aos outros, assim como nós amamos, como Deus nos amou a nós mesmos. É fácil? Não. Porque a palavra ainda diz mais, que nós temos que amar o nosso inimigo. Se o nosso inimigo tiver fome, nós temos que dar de comer. Se ele tiver sede, nós temos que dar de beber. É fácil fazer isso, irmão? A pessoa está falando mal de você, você vai ter que dar de comer para a pessoa? A palavra diz que nós temos que bendizer a pessoa. Temos que falar bem da pessoa, ó. Procurar uma qualidade na pessoa e falar bem dela. É fácil? Não é. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele tem todo o poder para transformar qualquer um de nós. E ele é que nos faz andar no caminho da verdade. E ele que nos faz ser como Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, que o Espírito Santo nos ajude a amar o nosso próximo assim como ele nos amou. E que nós possamos ser grato ao amor que Jesus derramou por nós naquela cruz, morrendo em nosso lugar e nos dando vida, e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.